Meus amigos, bom dia. Peço-nos desculpa por esse vídeo se tornar um pouco longo, mas eu vou procurar ser o objetivo o máximo possível. A minha colocação é dos tempos que nós estamos vivendo. Vivemos tempos difíceis, obscuros, e que nós, volto à cristianidade, nós como cristãos, devemos estar atentos e não perdermos o nosso alvo, que é Jesus. Hão de aparecer muitas pessoas para tentar nos decepcionar, desconvencer daquilo que nós fomos convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que as instituições, quer sejam evangélicas ou políticas, elas tentam nos dominar. Porém, quando nós falamos de igreja, irmãos, nós não falamos daquele templo construído, que há um CNPJ, que há uma empresa formada. Não, nós falamos de igreja, cada um de nós, que a Bíblia nos garante que nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Então, há muitas pessoas por aí que já provaram da nossa fé, que saíram e hoje estão falando coisas absurdas, porque Paulo ele nos ensina que nós devemos fazer de desentendidos para ganhar os entendidos, ou fazermos de fraco para ganharmos os fortes. E dentro de nós nos fazermos de desentendidos para ganhar aqueles sábios, os eruditos, é que vem a nossa renúncia do nosso eu, de nós renunciarmos a nós mesmos e olharmos para frente, olharmos para Cristo. A religião não salva ninguém, a religiosidade não salva ninguém. Como também políticos não são a favor de ninguém, são a favor de si mesmo. Mas temos que ser homens políticos para sabermos o verdadeiro significado da política. Feito isso, eu quero dizer que nós vivemos num sistema que nos domina, tanto na religião como na política. E esse sistema, ele quer de qualquer maneira nos corromper. E muitos andam dizendo por aí, falando sobre as instituições, as igrejas. Cristo deixou a instituição igreja. Ele chamou 12 dos seus discípulos para formar a igreja. Jesus foi o executivo e deixou os seus discípulos para administrar essa empresa aqui na terra. Ele veio e implantou o ano aceitável do Senhor e deixou cada um dos seus discípulos responsáveis para dar andamento a esse grande projeto de Deus que há mais de 3.000 anos na pessoa de Jesus foi fincado aqui na terra. Então existem pessoas, irmãos, que estavam no nosso meio e se apostataram da fé. O que é apostatar da fé? Deixaram a fé, aquilo que fez com que ele abrisse sua mente. E hoje prega contra essa instituição que Jesus deixou. A instituição que Jesus deixou, não quero dizer que existe falhas, existe sim, mas somos nós, membros, corpo de Cristo, que devemos estar ali para alinhar. O alinhamento que Deus quer que nós venhamos fazer é justamente aquilo que sempre Deus fez com Israel. A todo tempo, se nós pegarmos o Antigo Testamento,
Deus vem sempre querendo colocar, alinhar Israel. Israel pecava por idolatria, levantando deuses atrás de Deus, e não dava ouvido nem olhos para o verdadeiro Deus. Mas hoje, a Bíblia nos ensina, através do apóstolo Paulo, que nós não somos mais meninos. Nós éramos meninos, falávamos como menino, mas hoje nós somos mais meninos. A igreja hoje é adulta, ela não se alimenta mais daquele leite maternal, mas hoje nós nos alimentamos pelo aquilo que foi deixado para nós, a doutrina dos apóstolos. Uma criança, quando ela é criança, ela bebe o leite maternal, mas nós, quando nos tornamos adultos, passamos a ingerir alimentos sólidos para nos sustentarmos. E é isso que Deus quer que cada um de nós venhamos nos alimentar, do verdadeiro pão vivo descido do céu. A igreja, ela tem uma grande responsabilidade. Eu e você, nós temos uma grande responsabilidade de ensinarmos para o mundo o verdadeiro evangelho da ressurreição. O verdadeiro evangelho que nos leva a nós termos a mente de Cristo. Só que dentro da igreja, ela sendo adulta, como nós somos, ainda há crianças dentro da igreja. Eu costumo dizer que há muitas crianças dentro da igreja com mentalidades de pessoas adultas, mas há muitas pessoas adultas dentro da igreja com mentalidade de criança e não se deixaram se desenvolver a sua mente para ter a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós devemos olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas muitas vezes nós deixamos de olhar para Cristo e olhamos para o homem. E nós perdemos o rumo, perdemos o nosso alvo. Como conta-se muito, os grandes pregadores, quando Pedro estava andando ali no mar ao caminho de Jesus. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Assim somos nós em nossa caminhada, meus irmãos. Se nós tirarmos o nosso foco, a nossa visão, a nossa vista de Jesus, nós facilmente iremos cair. Porque vamos olhar para ensinamentos de homens. E o ensinamento de homens, muitas vezes, são homens que amam a si mesmos. Como o apóstolo Paulo, escrevendo Timóteo, capítulo 4, ele diz: homens amantes de si mesmos. Estávamos observando agora há pouco, pelas redes sociais, pessoas que já provaram o Evangelho, que já cantaram louvores para Deus. Não só agora, mas pessoas, se nós formos ver pessoas também anteriores, pessoas que escreveram grandes livros, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, também se apostataram na fé. Irmãos, a fé, pela uma vez que nos foi dada, a fé não foi dada à multidão, não, irmãos, ela foi dada a cada um de nós, e cada um de nós devemos guardar aquilo que foi nos dado. A fé é uma coisa que nós devemos guardar dentro do nosso coração. Nós não deixarmos nos levar, mas guardar. Porque sempre que viermos ser tentados, nós lembrarmos da fé. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei para os céus. Quer andar de valor em valor e olhar a Jesus, meu Senhor. Até que um dia
eu verei. Guarde aquele que tu tem para que ninguém tomes. Apocalipse diz, guarda aquele que tu tem para que ninguém tomes. A tua coroa da vida. Não deixe se levar, irmãos, por pessoas eruditas que estão aí. Olha, eu cantei, era assim, fiz isso, fiz aquilo. Deus não quer saber mais do que você fez. Ele quer saber do que você é agora. Prossiga, irmão. Que você seja antiquado, que seja, mas prossiga olhando para Cristo. Olhe para o alvo. Olhe para Cristo. Não olhe para o irmão Evaldo, que se você for olhar para mim você vai cair. Olhe para Cristo, o autor e consumador da tua fé. Em nada vá pôr a sua fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do Cordeiro. Foi Ele que nos redimiu ali na cruz do Calvário, irmãos. O sangue dele nos purificou de todo o pecado. E não foi em vão que Cristo derramou o seu sangue. Se hoje nós estamos aqui, é porque nós estamos prosseguindo. A caminhada é longa, ela é difícil, ela é árdua. Mas Cristo manda e pede, prossiga, prossiga. Jesus, minha cruz está pesada, prossiga. Mas Jesus, eu vou cair. Não te preocupes, porque lá na frente vai ter um sirineu e vai te levantar. Mas prossiga, 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 aleluia, prossiga, prossiga, irmãos. Tenha um coração humilde, irmãos. Você ser humilde não é você deixar as pessoas te machucar, te pisar. Não. Ser humilde, irmãos, é você falar a verdade. É você colocar na cabeça desses eruditos que só Jesus nos salva. Que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus está sempre nos mostrando, sempre nos revelando as suas grandezas, os seus feitos, para que nós possamos nos avivar. Há momentos em nossas vidas que nós balançamos para lá e para cá, mas nós louvamos a Deus, porque as misericórdias dele são as causas de nós sermos consumidos. Ele nos mantém de pé, mesmo nós cambaleando, irmãos, cambaleando, mas Jesus está ali. Olha para frente, olha para frente. E muitos nessa via cruciais que nós passamos, estamos apontando. Assim como estavam cuspindo Jesus, estavam batendo em Jesus, quando ele passava ali no caminho do Gólgota, assim também somos nós. Nós passamos por esse caminho e somos apedrejados, somos sacudidos, somos às vezes cuspidos. Mas Jesus disse: olhai para frente, olha para frente, prossiga, prossiga, caminhando para frente. Não te preocupes com status de ninguém. Não te preocupes com status de ninguém. Te preocupas em olhar para frente, porque muitos querem tirar a tua visão. Mas olha para frente. Pedras virão ao teu encontro, mas olha para frente. Prossiga, 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 prossiga.
caminho. Está perto a nossa chegada. Os momentos mais difíceis de nossas vidas não são aqueles que nós nos encontramos lá no começo da fila, mas os momentos mais cruciais e mais difíceis de nossas vidas são aqueles quando nós nos aproximamos de chegar ao nosso alvo. Quando falta 5 pessoas e quando falta uma pessoa, se torna muito mais difícil. A ansiedade vem mais do que quando eu estou lá no começo da fila. Então, se você chegou até aqui, tenha paciência. Olhe para Cristo. Ele é o autor e consumador da minha e da tua fé. Vamos amar.